Esse aqui é um encontro presencial com o Gilberto Dalma. Meu nome é Anand Rao, tá aí, Anand Rao e Gilberto Dalma. Ficou até bem legal. Deixa eu ver se está certo. Ah, cortou o azinho lá no final do Gilberto Dalma por causa da quantidade de caracteres. Tá? Então é Gilberto Dalma, que articula muitos eventos culturais na Ilha do Governador, que ao longo dos anos vem articulando muita atividade na arte e cultura, na literatura, lançando até escritores. Ele estava conversando comigo de uma escritora da Ilha do Governador, me parece, que ele está apoiando. E ele não tem medo de se encontrar presencialmente comigo. Se você tem medo, depois você manda uma mensagem para ele e vê se eu sou um antropófago, ou então se eu sou agressivo. Ele só disse uma coisa: é mais alto do que eu pensava, porque eu tenho quase 2 metros, tá? Nós estamos gravando com um tripézinho que não é tripé, é só uma base para o celular, apoiado por um livro que o Gilberto trouxe, porque quando eu viajo, à medida que eu fui ficando velho, eu tenho dor na lombar, eu tenho dor não sei aonde e tal, e aí eu levo sempre coisas leves, tá? Então você vai ficar com essa imagem e o foco vai ser o Gilberto, a gente não vai cortar o Gilberto nem nada. Gilberto, deixa eu falar logo dos meus canais. Primeira coisa desse programa, antes de você sair, porque não tem tempo, volta depois, é divulgar o que você está fazendo hoje, né? Eu estou fazendo TV Cultura Alternativa no YouTube, youtube.com/TV Cultura Alternativa. Cultura Alternativa, o nosso site é número 1 no Google, culturaalternativa.com.br. Nós temos nossas redes sociais, @cultura_alternativa. Nós temos também o @portal Cultura Alternativa no Facebook. Nós temos um grito aqui no lobby do hotel. Aquela loucura, não sei se é um cachorro ou se é uma pessoa. Porque se for uma pessoa é um grito de amor. Se for um cachorro é um grito de horror. Tá certo? Então nós temos isso também. E nós temos, enfim, eu estou aqui gravando na recepção do Ramada Encore Hotel como é o nome desse bairro? Barra da Tijuca, tá? E o Gilberto veio gentilmente aqui. E outra, é pontualíssimo, chegou pontualmente, é uma pessoa que cumpre com as agendas dele, tem feito várias lives, vale a pena você seguir todos os canais do Gilberto, além do que ele vai falar, vai estar aqui na descrição, tudo que ele me mandar e que for passível de publicação. E eu descobri que ele também, assim como eu, é casado. Então você que estava pretendendo casar com ele, ele lascou-se, porque parece que ele é até apaixonado pela mulher dele. Já eu estou em processo de... deixa eu ver, sabe? Eu estou disponível, você tá certo? Então, Gilberto, por favor, divulgue o que você quiser, fale um pouco dos seus canais e depois a gente começa a bater um papo. Poxa, primeiramente é um prazer imenso, assim, grande, estar com esse cara aqui, Anand Rao, que tem um trabalho magnífico aí de divulgação, né, das pessoas, da arte, da cultura, agora de turismo, de espaços, de gastronomia, né, ampliando mais ainda o leque, incansavelmente incansável, né, nessa batalha, essa loucura de mudar, de sair daqui e ir para ali, e desse carinho de buscar as pessoas para mostrar às pessoas. Então, quero agradecer esse espaço aqui. A gente já tivemos online, mas essa chance de estar presencialmente eu não podia perder. Tivemos uma outra data, mas foi impossível, porque eu tinha um evento junto, mas essa não tinha como escapar. Vamos fazer, estamos aqui. Obrigado por todos os comentários sobre mim aí. E realmente eu amo minha esposa, amo minha família, meus filhos. Tenho 2 filhos. Os 2 não são dela, um é Danilo e o outro é o Guilherme, faço questão de falar também. Principalmente do meu filho Danilo, que me pediu para usar o meu nome artístico, porque meu nome artístico é Gilberto Dalma e o de nascimento é Gilberto Pereira. Esse Dalma eu vou falar daqui a um pouco de onde que veio, e ele conhece toda essa história do meu nome, e ele é artista também, dança de rua. Eu sou pai coruja, mas não só coruja, eu sei separar essas coisas. Ele é posso falar palavrão? Pode tudo. Um puta dançarino.
Porque eu sei separar as coisas, dança realmente muito, 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 muito. E ele veio pedir para usar o nome artístico para ele. E agora, no entanto, inclusive já eliminou até o primeiro. O perfil dele é Dalma. Legal. Já eliminou o primeiro nome no sentido, né, artisticamente, de se colocar e tal. Então, obrigado aí, meu filho. Não precisava ter pedido, não. E o outro já nasceu com sobrenome, com o nome Dalma. Legal. O outro, não fui eu que pedi para botar, minha esposa que pediu. Falou, não, vamos botar a Dalma no nome de nascimento dele. Como é o nome dela? Tereza. Tereza? Isso. Esse programa é dedicado a você. Você entende que aguenta. Toda noite o Gilberto faz uma live. Depois ele vai, toda vez tem um sarau. É aquela loucura. Para você que aguenta o Gilberto, Tereza, é para você esse programa. Oxe, obrigado. Falou por mim. Bom, e seus livros atuais? Vamos puxar agora. Eu estou, assim, fazendo 1 ano, inclusive. Fiz ontem. Hoje vai ter uma live de lançamento desse meu primeiro livro, né? Publicado em editora. Eu já tinha... mas se você está vendo esse programa em agosto e tal, nós estamos gravando no dia 26 de junho de 2023, tá bom? Então... hoje vai ter uma live, mas você depois entra em contato com o Gilberto. O Instagram é gilberto.dalma. Aí você pode ver depois isso aí. Essa live que vai acontecer hoje à noite, às 19 horas. A gente vai comemorar isso, eu vou estar com outras pessoas que são queridas, que compraram, que gostam do meu trabalho, vão estar lendo um poema para mim lá, em homenagem a esse livro, que para mim assim, presente de Deus, porque há muito tempo eu tentava editar um livro e não conseguia, né? Questão financeira. Então eu fiz 3 livretos, esse livro inclusive chama-se A Trilogia Dalma, porque tem os 3 livretos que na época que a gente fazia mimeógrafo, né? Xerocava e fazia aquela poesia marginal, né? Saía para os bares, subia na mesa e saía vendendo os livretos, né? Porque era xerox, ou então mimeografados. Eu peguei, estão aí inclusive os livretos, eu peguei esses 3 livretos que são, né, eram registrados, e virou esse livro. Juntei os 3 livretos nesse livro. Então hoje as pessoas vão ler um poema. Vão ler. Então eu vou ler um poema agora que eu peguei aqui. Que maravilha. Eu queria saber lhe contar as coisas que me passam pela cabeça. Tudo, tudo. E me endividar com você. Pensamentos, ideias e desejos que caberiam em um só beijo. Tudo, tudo. Propostas de amor a você. E seriam perpétuas, e seriam abertas, e seriam cativas, e seriam infinitas. Gilberto Dalma, essa foi minha homenagem para você. Eu não vou estar na live, mas estou aqui fazendo essa homenagem. Que isso, cara, que lindo aí. Fica para minha esposa também. Se eu não me engano, eu tenho você começou a ler aí agora, me veio na cabeça que eu acho que você pegou esse poema para musicar. É mesmo? Tenho quase certeza. Legal, então você vê a questão da energia. Se você quiser conhecer o Dalma presencialmente, leve, simpático, cortês, família, você está entendendo? Ou seja, existem artistas que são leves, simpáticos, corteses, família, aquele estigma do artista embriagado, down, aquela loucura, não é bem assim. Está aqui um cara leve, tranquilo, com livros infantis, com livros na área poética, com livros em tantas áreas que ele vai divulgar mais agora. Isso. E aí já tenho mais outros 2 agora para lançar, se Deus quiser, praticamente prontos, né? Mas eu estou curtindo um pouco mais esse, né? Que é o filhão, né? O primeiro, e eu gostei muito desse livro, assim, ele ficou muito legal, a capa ficou linda, eu que fiz a capa, eu que fiz essa capa. Legal. Todo mundo elogia mais a capa dele. Tô brincando. Mas o elogio para a capa é direto, né? Olha, nossa senhora, que capa maravilhosa e tal. E assim, tão legal a gente mesmo fazer, né? Aí agora vocês vão ouvir umas bolas de sinuca, que vão jogar sinuca aqui do lado da gente. Legal. Então nós estamos assim num papo
é onde a caçapa é fundamental, ou então nós estamos pela bola 7. Bola 7, pode Eu não ser. sei. Um ou outro. Mas é muito bom isso, eu gosto muito, assim, eu gosto dessa coisa do possível, né? O que é possível, né? Como você disse do Gidu, né? É o cinema possível, é isso, a gente está fazendo aqui a nossa live aqui, presencialmente possível, a luz, o que está possível. Mas divulga então, Gilberto, esse é de criança e o que mais? Mais uns 3 isso. E a gente esse vai aqui é o bater livro infantil também, outro que é outro filhão, que também saiu no mesmo ano e foi lançado na Flip, né? Um verão diferente na floresta. Cara, é incrível, as ilustrações é melhor, aquela coisa, as ilustrações são melhores do que o livro. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre a questão infantil. Sim. Algumas pessoas já me disseram em entrevistas que é mais rentável você fazer um livro infantil. Vou te dizer por quê. Você tem um custo alto, que é colorido, desenho, essa coisa toda, mas hoje você tem inteligência artificial para fazer imagens para você. Se você souber usar bem, você tem o Blue Willow, você tem o Midjourney, tá, para poder usar. Então você já pode baixar o seu custo e aí os artistas que ilustram vão ficar putos comigo. Mas o que acontece é o seguinte, o mundo hoje é isso, tá? A outra coisa é a seguinte, você para imprimir, às vezes é um papel couché, uma coisa chata e tal, mas você, ao ter o seu cliente, você vai ter a criança, que às vezes vai se encantar por você, aí vira um cliente eterno, porque se encantou, vamos dizer, por um personagem aqui do livro, e você tem o pai, que se você for conseguir encantar a criança, ele vai virar seu cliente. Então você tem 2 em vez de 1. Sabe? Você não tem um só, como é o caso da trilogia Dalma. Você acha que é mais rentável? Sim. O que você falaria para as pessoas? Sim. Eu vejo isso sim. Até porque o pai está junto, né? Eu, quando fiz o lançamento desse livro, não na Flip, né? Quando eu fiz na Ilha do Governador, que eu sou da Ilha do Governador, aqui no Rio de Janeiro, que é uma ilha mesmo, né? Com vários bairros. Eu moro no Tauá. Então, quando eu fiz o lançamento desse livro, os pais acabavam... Eu levei esse também, a trilogia, e os pais acabavam comprando também a trilogia. Levaram junto vários. Então você vendia pessoas, 2, 3? Várias pessoas. Ou seja, você vendia o da criança, mas aí o pai estava junto, você vendia. Isso. Tá aí uma estratégia interessante a nível comercial para o seu trabalho. Tá? Então eu queria citar isso porque o teatro infantil é um teatro que leva a criança e o pai. Isso. Então você tem 2 ingressos. Tá? E o teatro de adulto, às vezes, só o adulto. Exatamente. Com relação ao custo, como você falou, realmente é um custo muito maior do que o do livro normal, né? Mas você consegue fazer o seu, como você falou, ajeita ali, diminui, arruma as ilustrações, porque a ilustração é caro. Você já organizou antologias? Várias. Então me conta uma coisa. Tá aqui, me mostra uma. Essa e essas 2. Tá, então eu vou fazer uns questionamentos aqui ao vivo para ele, que é o seguinte. A primeira coisa que eu vejo como jornalista é o seguinte. Eu gostaria de manter contato com o Luiz Gondim Araújo Lins, tá? Aí eu procuro aqui, Luiz Gondim, tal, não deu. Deixa eu ver aqui se eu consigo, Haroldo Lima Brito. Uma coisa que eu acho, que eu critico na questão das antologias enquanto jornalista, é que todas as pessoas deveriam colocar nas antologias, aí o Gilberto pode discordar e vai ser legal isso, você curtir esse debate, um e-mail, desde que o autor, Manuel Pereira de Lima, autorizasse, um e-mail, o Instagram dele, o Facebook dele, porque aí, de repente, eu adorei o cara e eu posso manter contato com ele para poder musicar o poema dele. Deixa eu ver se no final tem, peraí, sabe? O que você acha disso que eu estou falando? E a outra coisa que eu queria que você comunicasse para as pessoas, que é o seguinte, eu vejo muita gente querendo ganhar grana com antologia. Tipo assim, para você participar, você ganha um livro e paga R$100. Você ganha um livro e paga R$200. Você entende? Eu participei de uma só, que foi a do Gidu Saldanha. Por quê? Porque ele é meu amigo pra caramba. Gidu, meu beijo pra você. E eu sei que o Gidu, ele vive de arte. Você tá entendendo? Então eu participei. Mas teve uma moça que entrou em contato recentemente e falou assim, Anand, você não quer participar para falar da sua vida? Eu falei, não, minha vida tá aí no Google, você entende, quem quiser veja e tal. Queria que você falasse desses 2 temas onde eu critiquei a questão da antologia.
do organizador Sim. não colocar um contato do participante. Eu ia falar antologizado. Ia criar uma palavra do participante. E 2, é a questão do organizador, que eu acho correta. Tá? O organizador tem que ganhar dinheiro ao organizar uma antologia. Por quê? Porque ele está colocando o tempo dele ali, porque às vezes ele vai fazer a revisão ou contratar um revisor, porque às vezes ele vai contratar uma editora, às vezes ele vai poder cobrar tanto por um exemplar, porque às vezes é por demanda, aí é um exemplar, R$100, 220, 30, sei lá quanto. Aqui é DCP, organizador e idealizador, Gilberto Dalma, tem que ganhar um dinheiro, porque, cara, ninguém vive de evento, senão a pessoa que nós dedicamos esse programa, a Tereza vai ficar muito puta, você tá entendendo? Porra, tu fica aqui trabalhando horas a fio, você entende? E o mais legal, que eu vou te contar uma. Chega um cara aqui e fala: Gilberto, tá errado meu poema. Porra, faltou um N na palavra andar. Puta que pariu. O cara, para organizar a antologia, tem que ter um saco do caralho. Fala sobre esses 3 itens que eu falei. Cara, essa questão dos contatos, né? Essa por acaso que você pegou, são mais antigas, né? Essa é mais recente e já houve realmente esse erro da gente não colocar o contato. Então você acha certo botar o contato? Acho certo. Sabe por quê? Às vezes o organizador, sabe o que ele quer? Que aquele poeta que deu uma grana para ele só fique com ele. Não, e aí, isso é uma verdadeira loucura. Não, pelo contrário, como você disse muito, eu sou para divulgação mesmo das pessoas, né? Eu trabalho em cima disso. Então, assim, essa aqui... Já tem os contatos. Essa não tem, que são as mais antigas. Mas... Tá? A partir de agora, que eu vou estar fazendo, a gente vai estar fazendo uma homenagem a ele agora. Legal. Porque esse aqui foi o primeiro do Polo Cultural, do selo do Polo Cultural, que a gente criou um selo editorial, que é o Polo Cultural, onde eu trabalho junto com o Marcelo Mendes. A gente fez essa primeira em homenagem ao Polo, que fez 5 anos de existência, um órgão sem apoio nenhum, sem prefeitura, sem nada, nós que criamos. E aí a gente não ganha nada com isso aqui. Eu fiz mas é um erro, né, cara? Tudo bem, Tereza, separa dele, tá certo? Ele fez para não ganhar mesmo. Porra, cara, outro dia eu estava conversando com um artista, eu falei assim, vem cá, o Caetano Veloso te deu todos os CDs dele? Não, ele vende. Sim. Aí, não, é errado um artista ter uma cobertura na Barra da Tijuca? Claro que não. Sim. Você entende? O artista vive da sua arte, mesmo que o Gilberto, como eu, vamos dizer que eu tenho uma aposentadoria, do Senado Federal, onde eu fui funcionário durante 40 anos e tenho uma aposentadoria alta. Mas, porra, se eu fizer um livro, eu quero vender. Você tá entendendo? Eu não acho errado, cara. Você entende? E a outra coisa é a seguinte, o Gilberto falou uma frase que eu discordo dele, quando ele chegou. Porra, Nandi, eu não trouxe o meu livro para você porque está esgotado. Ele não tem que me dar um livro, a não ser que eu vá divulgar o livro dele numa matéria do Cultura Alternativa. Aí ele tem que ter uma cota, você, escritor jovem, você tem que ter uma cota para a imprensa tradicional, como o Jornal o Globo e tal, e alternativa. Tá aqui, Gilberto. Você fez fanzine, Gilberto, na sua vida? Não, mas você fez jornais alternativos? Sim, Essa imprensa alternativa, para falar do seu livro, no nosso caso é Cultura Alternativa, tem que receber um PDF, um troço do seu livro para poder escrever, cara. Você entende? Então, põe na cabeça aí que tem que ter cota. A gente sempre coloca para a biblioteca, né? Certo. A biblioteca sempre tem essa cota lá para bibliotecas, ou espaços culturais que agora tem, me conta do mimimi do escritor. Cara. O mimimi. Me manda sua foto, Tereza. Tô falando Tereza para Tereza. Aí a Tereza, hoje eu não tenho tempo. Mas, Tereza, eu preciso fechar a antologia hoje, que a editora... não, eu vou mandar só amanhã porque a minha internet tá ruim. Tu aguenta essas coisas, né? Cara, me conta. É complicadíssimo, é mesmo. Mas assim, eu sempre tenho o feedback, né? Eu monto, toma aí, tá certo? Agora, se errar, porque é como aconteceu nessa aqui, no meu livro infantil, que foi questão deles, ainda bem que foi comigo, né? Não foi com um coletivo, né? E eu caí na pele dos caras, né? Tomaram uma decisão sem falar comigo. Porque é o tradicional. Mas eu tô pagando.
sai do tradicional de vocês e entra no que eu estou pagando, que eu paguei. Né? Nesse caso aqui, eu tenho esse retorno, eu sempre tenho esse retorno, mas fica uma coisa, não, a letrinha é mais para lá, não, é mais aqui, não. Manda para mim do jeito que você quer, tira uma foto que eu vou montar do jeito que você quer. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, que é o escritor que quer que você acerte. Olha aqui, eu estou vendo um aqui, ó. Ademar. Sim. Gilberto, é Ademar com H. Isso. É Ademar sem H. É A com D mudo. Sabe meu nome, Anand Rao? Sabe quantas vezes foi escrito errado? 1 milhão. 1.050.000 vezes. Sabe quantas vezes eu fiquei chateado? Nunca. Porque eu não sou bobo. Você está entendendo? Sim, o Ademar, se tiver um bom poema, você entende? Acabou. Você entende? O Gilberto Dalma deve ter sido... Tá aí, ó. Tá escrito, né? Aí, Dalma. Tá faltando um A. Sabe por quê? Porque não dá nos caracteres do StreamYard, sabe? Não. Então, às vezes o erro, cara, e a pessoa nunca mais vai falar com você porque você errou. Pior que é mesmo. O nome dela é Elisa. Com Z ou com S? Aí você botou com S. Aí nunca mais ela fala com você. Como é que você aguenta essas coisas? Com relação ao nome também acontece muito comigo, né? Porque ele é específico, tem uma coisa especial ali nesse nome. Então, quando você fala Dalma, você pensa que o alma é com letra minúscula. Não sei, nem olhei aqui, que eu tô você botou com letra minúscula? Botou, né? Botei. Aí já a gente vai entrar na questão do nome. É alma maiúsculo. Então me conta. É o nome da banda. O nome da banda, que eu levei esse nome pra banda quando houve um racha. A banda era outro nome. Houve um racha e a banda ia parar. E a gente deu um tempo de 1 semana para resolver isso e para, se continuar, resolver mudar o nome, porque não ia continuar com o mesmo nome, porque houve um racha. Aí deu tempo. Você sabe quantas vezes eu toquei em banda? Nunca. Porque eu acho que eu não ia aguentar. Não, eu estou triste. Tem um racha. Não, hoje eu não vou porque eu estou fazendo exercício. Não, eu sempre fui comandante assim, né? Assim, de capitanear as coisas, né? Assim, de ser realmente, assim, desde 12, 13 anos. A gente organizava festas infantis, de condomínio, entendeu? Vamos falar de um tema agora, que eu acho que deu para você divulgar. Vai estar aqui embaixo os canais do Gilberto. Entra em contato com ele, pede um livro para ele, mas paga, hein? Mas paga. Você está entendendo? Vamos lá. Agora, eu queria saber se a sua vida, a minha vida, eu estou vendo uma mesa de sinuca ali, e a minha vida, eu acho que eu me ponho sempre em sinuca de bico. Vou te dizer por quê. Eu acho muito chato o óbvio. Muito chato o óbvio. Então, por exemplo, você está numa sinuca de bico, você tem o bico da caçapa, você vai ter que bater numa tabela, depois voltar para matar a bola. Isso. Tá? Então, eu gosto muito dessa questão da tabela, de tabelar, de inovar. Eu sempre estou em busca de sair da sinuca de bico que eu me coloco. Você está entendendo? Então é muito interessante, por exemplo, aqui nesse programa eu estou muito tranquilo, você entende? Para poder falar com você e dizer o seguinte: se você está numa sinuca de bico na sua vida, obviamente que eu estou fazendo uma metáfora, você está entendendo? Saia dela. Existem vários caminhos para você sair. Existem vários. Hoje você tem na internet inúmeros caminhos, você entende? Eu queria que você falasse um pouco sobre a sinuca de bico na sua vida. Se ela aconteceu muitas vezes, na minha vida eu tive 3 cânceres, então a sinuca de bico estava sempre ali. E você? Cara, a minha sinuca de bico foi quando assim, que me passa na cabeça foi quando eu tive que servir o exército. Puta, que merda. Sabe por quê? Porque eu estava no último ano para fazer o vestibular. E eu só tinha 1 centímetro a mais do que o mínimo para ser excluído. Cara, você sabe que eu não servi pela miopia. A minha miopia só veio depois, você não tinha na época. Que pariu, graças a Deus que eu era míope. Você cara, miopia no olhar, né? Não míope na cabeça. Você tá entendendo? Mas diga. Isso, acho que isso, quando você falou, me veio porque isso me marcou muito. Marcou muito. Né? Quanto tempo foi? Eu só fiquei 1 ano, não engajei não. Me diz uma coisa, como é, porque eu não consigo obedecer. Eu sou absolutamente desobediente e o bom para mim, você que está assistindo,
essa live, essa transmissão, você só pode desobedecer se você se sustentar, se você tiver o seu sustento. Você, se for um garoto, tiver com 15, 16 anos e quiser desobedecer seu pai, lembre-se que você tem que se sustentar financeiramente, psicologicamente, de 1000 formas, porque senão você vai ter que obedecer. Agora eu queria que você falasse sobre essa questão, já que você ficou um ano. Eu vou falar, vou até aproveitar e puxar uma outra questão do livre, né, do saber se virar, né, vamos dizer assim. Quando, na escola, no tempo da minha escola, existia a patrulha escolar, né, que ajudava a atravessar a rua, essas coisas assim. E eu entrei de soldado, que era soldado, depois era cabo, depois tenente e tal. Eu entrei soldado um ano, no ano seguinte eu já virei capitão. Devido a essa questão das pessoas perceberem a liderança, o respeito das leis, né, de seguir aquilo, não de abaixar a cabeça, né, é outra coisa, né. Tem isso de regra, eu quero participar disso, então eu vou fazer ali, eu queria participar. Então, assim, eu acho que por conta disso, no Exército, eu fui, mas revoltadíssimo, né? Sim. Mas nunca fui preso, muito pelo contrário. Menos de um ano se tornar capitão é uma ascensão incrível. Como criança ainda, né? 9, 10 anos. É uma ascensão incrível. Passei de cabo direto passei por tenente e tudo. Porque aí você tem que aprender todas aquelas coisas de assobio, do trânsito, como é que era. Aí você não segue a carreira. Não, mas esse caso era patrulha escolar, era uma coisa de escola. Patrulha no Exército. Agora no Exército. Agora vamos falar do Exército. Falei da patrulha escolar para dizer como eu consegui passar pelo Exército, nesse sentido. Né? Eu já tinha isso. Certo. Eu já tinha isso dali. Perfeito. Né? Mas o que aconteceu? Aquela questão do controle. Né? Eu não vou sair despirocando, senão eu vou ficar preso, é pior, tá arriscado eu ficar mais preso ainda aqui, como aconteceu com alguns amigos meus. Não foi só o que aconteceu com mais 5 pessoas. Que eu não conhecia, só conheci lá, né? Deve ter sido um momento muito triste, né? Cara, demais. E eu tentei fazer o curso, né, para poder... Esse curso para preparatório mesmo. NPOR? Não. NPO é o quê? Tá. Cursinho... Não, eu achei que era alguma coisa. Não, curso pré-vestibular. Para não servir. Não, para continuar servindo, mas para eu poder fazer o vestibular e passar. Entendi. Mas, cara, não tinha como. A relação era braba. Eu saía para estudar à noite, para depois ir para casa. No dia seguinte, servir de novo. Aí eu estava servindo, não podia fazer o curso. Mas fisicamente você deve ter ficado bem, né? Porque tinha que correr. Com relação a isso, até fiquei saradão. Tem umas fotos assim que eu não acredito que sou eu. Certo. Mas a gente burlou isso. O que a gente fez? É aquela questão do sinuca de bico. O que a gente fez? Não, a maioria nossa. Vamos ficar bem aqui. Vamos sair dessa coisa de serviço, principalmente, né, que ficava ralando de serviço, virando madrugada, virando noite. Vamos fazer os cursos internos, que tinha curso de cabo interino. Entendi. E todos passaram. Legal. Todos com melhor nota. Sei. Inclusive, aí que dá para avacalhar a gente, eles colocaram a gente na bateria de serviço. Claro, os caras que já estavam fazendo vestibular, enquanto outros não tinham nem estudo, nem entravam em escola. Porque tem uns que entram com o objetivo de até seguir carreira. Sim, mas como eu te falei, eu fui colocado, eu não queria de nenhum. Entendi. Não queria porque eu estava para passar bem. Não nada contra, até por sinal eu gostei muito. Eu aprendi muita coisa no Exército. A crítica em relação ao que aconteceu, que eu estava passando vestibular. Você ficou um ano? Fiquei um ano. E o cara queria tanto que eu ficasse, porque eu era vibrador. E quando você sai, o que você sente de diferente dentro de você que mudou? Cara, eu vamos dizer assim, eu virei mais homem. Legal. Virei mais homem porque eles passam 5 anos. Aquelas coisas de acampamento, eu passei muitos acampamentos, muitos. Agora eu vou dedicar para o André Trindade, que é um amigo meu, que eu tive chance de ajudar recentemente. Ele ia ficar cego, né? E ele é sargento da aeronáutica. Eu tenho um amigo na aeronáutica, eu pude ajudar bem ele para fazer uma cirurgia. E ele é um cara que se um avião cair na Amazônia, ele tranquilamente vive e eu tranquilamente morro. Você entende? Porque eu não servi. Eu acho que tem um ponto muito positivo, cara. Você está entendendo? Que é você poder enfrentar, por exemplo, um pântano. Sim. Você está entendendo? Várias vezes. Não é isso? Várias vezes. Você está entendendo? Já eu não sei o que é um pântano.
Eu me lembro que uma vez, até veio à minha cabeça agora, inundou a Nossa Senhora de Copacabana e eu estava com minha prima da Índia, num hotel, uma bala. E eu tirei o sapato e fui passando pela rua. E quando eu cheguei lá, tinha bolhas podres, porque a água era podre. Você está entendendo? Se eu tivesse a formação do Exército, eu acho que eu não faria isso. Você está entendendo? Eu teria uma outra estratégia, você entende, para fazer isso. Então, muito interessante esse depoimento do Gilberto. E eu vou aproveitar, e eu tenho que fazer isso e colocar um anúnciozinho dos nossos canais para você se inscrever. Saindo agora um pouco da questão do Exército, você falou uma coisa interessante, e o seu filho quis utilizar o Dalma, seu filho é dançarino, enfim, as minhas filhas não. As minhas filhas não militam na área de arte e cultura. Eu acho que elas nunca leram um artigo meu, nem ouviram uma música minha, nem tampouco leram um poema meu, mas dizem que gostam de mim, tá certo? Ou seja, eu sou aquele santo de casa que não faz nenhum milagre, tá? Eu acho que minha mãe também nunca viu nenhum programa meu, nem minha irmã, nem ninguém, entendeu? Talvez porque eu sempre fui funcionário do Senado Federal, eu sempre tive meu dinheiro, eu nunca precisei de absolutamente nada de ninguém. Então, acho que as pessoas acham que isso é um passatempo. Para mim, na verdade, não é. Eu publiquei 20 livros de poemas, lancei 50 CDs, musiquei um monte de poeta. Então, eu acho que não é por aí. Mas nunca consegui ser sucesso na minha família. E você, Gilberto? As pessoas realmente, Tereza, teus filhos, teus primos, teus parentes, eles leem teu poema, eles veem alguma coisa tua, você acha que vem? Sim. Eu tenho poucos parentes atualmente, assim, vamos dizer. Mas desde o começo, só para ter uma noção, a família nunca teve nenhum artista. Eu fui o primeiro da família de gerações, né? Ninguém lembra nem dos antepassados que tenham isso. Vovô, vovó, que tenha um outro avô, nada disso. Eu que saí para essa área. E então, assim, é um estranhamento, né? A família toda isso. Mas sempre estavam juntos. Meu pai não acompanhava muito a minha questão, não estou dizendo de artista, mas de jogador de futebol, porque antes disso eu jogava bola. É mesmo? Vamos falar disso. Era um craque. Uhum. E aí meu pai, eu sentia muito isso, né? Eu tinha um outro pai, vamos dizer assim, que via tudo, que era vizinho, que adorava futebol, estava sempre lá nos nossos torneios e tal. Mas ele, depois de um tempo, ele começou a acompanhar muito o teatro meu. E eu gostei muito disso, né, cara? E minha mãe estava sempre junto. Minha irmã lê, mas assim, né, daquele jeito. Gilberto, você sabe que eu não sou muito disso, né? Uhum. Mas ela lê, pegou o livro, leu, já falou de alguns poemas. Eu até falei com ela que aqui tem muita coisa nossa, de infância, de adolescente, aquela questão do nome da banda. A gente formou a banda, ela estava na banda também, a Denise, a minha irmã. Então, assim, e o Danilo foi o único que saiu desde pequeno. O Guilherme ainda não... Ele tem 13 anos, está falando 13 anos agora, né? Mas ele fez uma live comigo, lendo os meus poemas. Então, beleza. Então, tá tudo tranquilo. Então, você tá vendo, você que tá tendo esse problema com a família. Eu sou um cara que nunca fui lido e nunca fui visto e nada, e continuo a tocar, continuo a escrever meus poemas, não tem problema nenhum. Não desista do seu sonho. Gilberto já teve o apoio e tal, mas a irmã, não sou muito disso e tal, e ele tá aí escrevendo e fazendo as vidas dele. Sua vida é sua, suas convicções são suas, agora você tem que se manter. Isso é muito importante para você ter sua vida. Vamos falar um pouquinho de futebol, que é o seguinte, eu nunca joguei futebol, eu tinha 155 quilos, eu ia pro gol, eu era o pior goleiro do universo, eu era muito preterido na escola, tem esses negócios atualmente de bullying, né? Eu sempre fui cheio de bullying em cima de mim e tal, e nem por isso eu fiquei doido. Eu agora emagreci, tenho 100 quilos no máximo, fico alternando entre 95, 100 e 101. Então, o que acontece? Eu queria te perguntar uma coisa. Sou louco por futebol,
viajo para o Rio para assistir o Fluminense, o Gilberto também parece que é fluminense. Sim. Mas eu queria que você falasse de uma coisa que me intriga no futebol, que é o seguinte. O Fernando Diniz, ele costuma defender muito que o jogador de futebol é muito pressionado e às vezes a formação dele pode se deteriorar e tal, mas ele esquece de falar que o salário do jogador de futebol também é uma loucura. Você entende? Eu soube outro dia que uma pessoa no banco do Palmeiras, no banco, ele não entra nunca para jogar, quase nunca, ganha 700 mil. Isso eu achei incrível. Obviamente você tem times da Série C, D, você entende que ganha... Eu soube mas eu soube outro dia de pessoas com 20 mil na Série D, você está entendendo? Na Série C, algumas coisas assim interessantes. Série B ganha melhor, bem melhor. Então, eu queria que você falasse do futebol, já que você foi um jogador de futebol, né? E sobre a questão do salário. O que você pensa disso? Você acha que realmente um jogador da Série A deveria ganhar 2 milhões? Parece que aquele Gabigol ganha 1.600.000. Ou seja, cada gol desse moço deve custar quanto? Uns 300 mil? E quando ele não faz? Ainda bem que a gente não está com como é que chama? Com o celular ligado. Você vai ver, você não tem esse movimento hoje em prol das pessoas pretas, né? Então a gente virou preto. A gente tá preto agora porque faltou luz no hotel, uma verdadeira loucura. Você entende? Então a gente está homenageando o movimento negro. Tu edita, tu falou que edita, né? Não é o que não é direto no YouTube, não. Aí, pessoal, olha só, a gente ficou uns 3 minutos sem... Caiu aqui, saiu do celular, aquela loucura, porque eu estava usando a rede do hotel, né, para não gastar meu 5G, que eu sou pão duro para dar com pau. Você tá entendendo? Mas aí voltou, estou usando agora o 5G e estamos continuando a gravação, você entende? E vai dar tudo certo. Gilberto, o futebol, o salário, o talento. Se você era para ser reconhecido, já que você era um cara que jogava bem, você entende? Se você acha que o futebol é uma ascensão para as pessoas de classe mais baixa, ou seja, classe média, média alta, dificilmente vai jogar futebol, vai mais fazer universidade, enfim, fala do futebol. O país do futebol, né? Dizem, né? Eu era um craque, assim, pelo menos as pessoas falavam que eu era um craque, né? Mas eu parei na época, quando eu comecei a ter essa coisa da banda, 13, 15 anos,
eu ainda jogava. 16 anos, daí pra frente, que aí começa a namorada, essas coisas assim, vamos dizer assim. Eu acho que foi por isso. Eu sei que eu parei de ficar correndo atrás dessa questão do futebol. Deixa eu ver só se tem um microfone tá aí. Tá. Se puder botar um pouquinho mais pra cima. Tá. A questão do futebol, eu dei uma parada, mas assim, cheguei a ir pro português, né? Português, né? Ali da ilha? Minha filha morou num apartamento que a gente viu o campo da Portuguesa. Eu morava do lado, meu condomínio era do lado. Tá bom. Uhum. Então vamos lá. Então futebol você... eu parei e tal, e aí comecei a parte da arte mesmo. Certo. Então, mas você acha eu acho caminho para ascensão? Sim, com certeza. As pessoas de baixa renda, né, uma chance incrível, assim. E tem vários. Se uma pessoa que está assistindo, ele é classe média alta, quer jogar futebol. Isso aí não tem nada. Jogar e entrar para time depende do seu talento. É a questão do talento. E a polícia fala no futebol, como é que é? Ih, rapaz. Você não sabe muito? Eu sei assim, da questão dos empresários, né? A Portuguesa é um time que cria para jogar o Campeonato Carioca, né? Isso, mas tá agora em exceção, tá no D já, cara. Tá no D. Tá no D e tá em primeiro lugar do D. É o segundo ano, que ano passado. E você assiste às vezes a Portuguesa? Sim, a gente vai lá. É mesmo? Como você falou, acho que no bastidores, eu sou apaixonado pela ilha, né? Eu fui pra lá com 11 anos. Então vamos falar da ilha, cara. E eu vou te dizer a minha reação sobre a ilha. A minha filha mora na ilha, homenageando você, Lisa. Se você assistir essa live, vai ser... não fala para papai, senão o papai morre do coração, sabendo que você assistiu uma live dele. Tá certo? Então, homenageando a ilha. Eu fui na ilha, fiquei hospedado na casa da minha filha, achei a área meio complexa, meio perigosa. Eu fiquei na casa de um amigo dentro da vila da aeronáutica, achei seguro porque estava dentro da vila. Uma vez eu cheguei, fui entrar na ilha e não podia entrar porque tinha sido um assalto. Então eu queria saber, agora tem um barulho de gelo, essa live é especial, cheia de percussão. Aí eu fui entrar na ilha e não dava, parece que tem uma entrada e uma saída. Tem um setor da ilha que uma vez me levaram para casa da minha filha, que ele falou, essa área é bem perigosa a partir de não sei o quê. Mas também tem o aeroporto, Eu procurei alguns cafés artesanais na ilha, com uma bela arquitetura, não encontrei. Mas tem uma Praia da Bica, onde eu fui num restaurante legal. O que mais que eu sei da ilha? Tem uma pessoa chamada, eu acho que Cláudia, que mora lá na ilha, que é uma escritora também, uma poeta. Cláudia Pinto. Cláudia Pinto, e parece que ela tem uma casona, uma casa legal. Então você tem setores da ilha que muitos uberistas me disseram que é muito seguro. Tá? E você tem setores inseguros na ilha. Queria que você desse uma aula para nós sobre isso. Nossa, quando eu fui para lá, né, com 11 anos, eu tô com 63. Quando eu fui para lá com 11 anos, isso não existia. Nenhum, assim, pode dizer que tinha mas foi se expandindo, inclusive tomando áreas da Marinha, da Aeronáutica, invasões, assim, e foram deixando. Né? Governos foram deixando. Eu soube outro dia que o aeroporto vai começar a ter vários voos de novo, então isso pode ser que desenvolva muito a ilha. Porque parece que para o Santos Dumont só vai Brasília e São Paulo. E vai retornar os voos. Isso, e era uma briga que estava lá acontecendo muito isso. O que aconteceu com isso? Os moradores, praticamente os funcionários todos de lá, então muita gente sem emprego. Perdeu o emprego por conta dessa mudança. Né? Agora me conta da parte cultural da ilha, que você atua muito. A parte cultural da ilha, a gente tem um movimento que acontece agora, recente, a partir da gente no polo cultural. Antes tinha a Casa de Cultura de Holanda, que eu fui presidente, fui professor lá durante 12 anos. E antes disso ainda tinha o Gatig, que é onde eu ia chegar da Tia Elba, que ia falar sobre essa questão do bico, de sinuca de bico. Né? Eu aprendi muito com ela depois também, que ela é uma artista mambembe. Então ela arrumava saída para tudo, né? Onde dava para fazer, fazia, não importa se tem cenário, aquela questão não fosse cinema conforme dá, ela fazia teatro onde que dava, como dava, não importa, eu quero ser palco, eu quero fazer, eu quero levar para o povo.
Você é mais ou menos assim, né? Você quer fazer, né? Isso. Eu aprendi, eu tive essa escola, né? Agora, eu estou enganado ou eu vejo, às vezes, nas suas gravações pela internet, aí você pode me orientar, pouco público. É isso ou não? Sim. Por quê? Porque é alternativo. Porque se fosse assim um global, encheria. Com certeza. Tem show na ilha assim, de artista. Voltamos à cor, agora branco, a nossa branco, cor. amarelado. Você está entendendo? Tem shows na ilha. Ultimamente não tem tido mais, não, cara. Tá. O que aconteceu? A Casa de Cultura fechou, no espaço que era para show. O Lemos Cunha, Teatro Lemos Cunha, antes até da Casa de Cultura, não abre mais para eventos. Certo. Vamos dizer assim, é um espaço abandonado que agora é ocupado por uma igreja, teatro ocupado por uma igreja, é um colégio federal, tem ligação federal. E o outro espaço que é do governo, que é municipal, que era a lona Renato Russo. Ai, que legal, toquei com o Renato. Isso, e Renato morou lá, né? Isso foi uma luta desse parceiro meu, que está no Polo Cultural, que é o Marcelo Mendes, ele, com outros artistas comigo também, participei desse Marcelo, a gente quer te entrevistar. E trouxe essa lona para lá. Essa lona, na verdade, veio depois da lona do Gatig. O movimento do Teatro Ilha Quer, do Gatig, esse grupo que eu participava da Tia Elza, a gente, como não tinha espaço nenhum, só tinha um teatro, né? Trouxe essa lona, foi a primeira lona do Rio de Janeiro, depois de que vieram com esse projeto mais tarde de criar as lonas em vários lugares do Rio. O Circo Voador é uma lona? Então veio depois. Isso, depois. Interessante. Então a ilha tem esse sinônimo de ter sido a primeira lona do Rio de Janeiro. Depois aconteceram vários. E aí fechou, tiraram ele de lá e criou-se um outro nome no mesmo lugar, só que adaptado, né? Você acha que eu sempre eu quero que ele me oriente e oriente você? Eu não gosto da minha filha morar na ilha. Foi errado? Eu acho que sim. Diga por Acho não, tenho certeza. Mesmo tendo esses problemas todos, um problema até que levantaram recentemente, mas mesmo tendo esses problemas todos, é como se fosse uma cidade do interior. Não é? Apesar de termos quase 300 mil habitantes, já tem movimentos para que se vire um município. Não é município? Não. Ela é do Rio. Tá. Então, que aí teria verba própria, teria todas as verbas, tudo isso. Aeroporto, petróleo, temos 4 ou 5 empresas de petróleo. Temos prefeitura, temos cultura, temos gastronomia, bastante, inclusive nesse lugar que você falou, na Praia da Bica, tem vários, agora tem outros que botaram, tem um grandão lindo lá, que inaugurou recentemente. Deixa eu te perguntar, por exemplo, shopping center tem um? Tem um shopping center. Mas é um, né? É um. Tá. Acho que não cabe dois. Futebol tem um? Tem futebol. Qual é o tamanho da ilha? Nós temos vários. Qual é o tamanho da ilha? Ela eu não tenho a medida não, mas, por exemplo, se você tomar Paquetá, que é um tiquinho de ilha, é quase 10 Paquetá. Entendi. Quase 10 Paquetá. Tu anda Paquetá todo em um dia. Bicicleta. Na ilha, existe? Ou é basicamente o aeroporto? Não, o emprego de comércio, tem muito comércio. Eu fui num açougue muito legal na ilha, muita carne boa, muita coisa legal. Você acha que o comércio, ele paga bem na ilha ou ele é considerado um subcomércio do Rio? Não, acho que paga bem. Paga bem. Transporte, você não tem metrô, né? Não tem. Não é isso? Não. Mas você tem o ônibus e a barca. E o Uber, né? Isso. Então, geralmente, a pessoa que for morar na ilha tem um custo maior de transporte. Isso. Se ela vier para o centro. Isso. Tá. O que você vê que poderia ser melhorado na ilha e que já é bom? Essa questão, para melhorar, essa questão do transporte. Que a barca, por exemplo, né? Eu acho que isso é um movimento também que tem na ilha. A barca é um meio de transporte que você não tem o custo de gastar de gasolina, essas coisas, né? E dá muito mais gente. Então, ali a gente poderia ir para tudo quanto é lugar, São Gonçalo, Niterói, centro, entendeu? Aí, interna mesmo também, podia ser
para a própria cidade universitária, que é ali, que faz parte também, né? Tem tudo na ilha em termos de infraestrutura, banco, isso e aquilo. Tem hospital. Fórum. O hospital tem um dos melhores hospitais do mundo. Foi inaugurado recentemente. Só não tem a maternidade, que fecharam, que dizem que vão voltar. E a pessoa, para ter o filho, tem que ir para lá. Tem que ir para Bom Sucesso. Bom Sucesso. Tá. Só de Bom Sucesso. Meu filho, por sinal, nasceu lá. O outro não, nasceu aqui. Tá. E, por exemplo, vida noturna? Demais. Legal. Muito forte, muito forte, muito forte. Inclusive nos clubes, além da portuguesa, tem 5 outros clubes lá. E, social, por exemplo, a pessoa, que tem náutica, entendeu? A pessoa está lá e quer caminhar de dia, tem? Temos muitos lugares de caminhada. Você vê como eu estou perdido. Parte com floresta da Mata Atlântica ainda. Parado. E é seguro? É. Que legal. Então, ó, se você quiser saber mais sobre a ilha, fala com o Gilberto Dalma, que eu acho que é um cara que mostra que a Ilha do Governador é intensa. E o Anand Rao não fala com ele, porque o Anand Rao sabe porra nenhuma da Ilha do Governador. Então vamos prosseguir, né, para falar um pouco, falamos de literatura, falamos de futebol, falamos da ilha. Agora eu queria falar de uma coisa chamada amor. Né? Ele se declarou, vamos dizer, para Teresa, sabe? E eu acho o seguinte, olha, eu gosto da Agnes, eu sou apaixonado pela Agnes e tal, mas eu acho que ao longo do tempo a relação vai tendo uma maturidade que você dificilmente vai se separar da pessoa, mas perde também aquele elan inicial. Por exemplo, eu me lembro que a Agnes fazia massagem, e aquela loucura, já estamos com 17 anos, a massagem é só no dedinho mindinho do pé. Ou seja, aquela massagem inicial está bem distante, você está entendendo? Como eu também devo estar distante uma série de pontos, sim, você entende, com a Agnes, mas só que a relação amadurece, entendeu? E a gente fica com uma série de coisas, por exemplo, a parte financeira, a gente se conversa um com o outro, que no início de um namoro não se conversa, né? Cada um tem sua conta, as coisas. Eu continuo tendo minha conta, ela dela, mas a gente conversa, né? Nós temos nossa casa, ela está lá no apartamento, com carro, com tudo, e eu vou viajar o mundo, um mochileiro idoso que acompanha aí, você está entendendo que eu vou ficar em Airbnb com quarto e banheiro compartilhado. Quarto não, mas o banheiro sim. Você está entendendo? Então eu queria saber de você sobre o amor. O que você tem a dizer para as pessoas que estão aí enfrentando, de repente, traumas na parte amorosa? Enfim, eu vejo o seguinte também, que um dia depois do outro, às vezes não parte para aquela loucura de agressão ou de assassinato, ou seja, de quê? Não tem nada a ver, porque um dia depois do outro, às vezes hoje você perdeu aquela pessoa, mas você vai arrumar uma pessoa melhor, enfim, dá tempo ao tempo. E você tem tempo? Essa frase final que você colocou aí enquadra a minha parceira atual. Né? É isso, eu tinha saído de um relacionamento fortíssimo que eu achava que ia ficar velho, né, com esse relacionamento. Era o meu primeiro filho, que é o Danilo, e que eu fiquei desesperado. Caraca, o que vai acontecer? Como vai ser? Me jogava na rua, bêbado, cacete, assim, amigo. Eu fiquei muito triste também quando eu me separei da minha primeira mulher. Mas eu já tinha outros relacionamentos também fortes que se quebraram, que eu também fiquei sentindo a mesma coisa. Porque a gente fica sentindo, não tem como. Se você realmente se entrega e sente esse amor, esse sentimento, que de repente nem era amor na época dos outros, não sei. Né? Você não tem como medir muito isso. Mas a partir eu casei e tive meu filho. Então, assim, na minha cabeça era aquele. E aí se encaixou. O que aconteceu? Apareceu esse anjo na minha vida. Eu tô com 30 anos. Vou fazer 30 anos com ela. Legal. Vou fazer 30 anos com ela. Então você veja, você de repente está muito triste porque acabou um relacionamento e apareceu, olha a frase, vou repetir, apareceu esse anjo em minha vida e estou com 30 anos com ela. Poxa, então calma, que talvez melhore, tá, a sua vida. O momento é difícil, mas talvez vai melhorar a sua vida no outro momento. Gilberto, a gente está com 54 minutos e a gente teve uma queda de uns 2 ou 3 minutos. Sim. E eu queria saber de você, para manter até essa gravação e tal, essas coisas. Sim. Eu queria saber de você uma palavra final. Eu vou te dar a minha palavra final. Gilberto Dalma, fisicamente,
parece com o Gilberto Dalma das lives. Tá? Gilberto Dalma, Cortez é igual ao Gilberto Dalma das lives. Gilberto Dalma, atuante, tá aqui, ó. Aqui, ó. A quantidade de livros que ele trouxe, sabe? Ou seja, ele não para. Ele trouxe uma bolsa com os livros. Gilberto Dalma, tá? Ao vivo é igual ao Gilberto Dalma do Instagram, ou melhor. Gilberto Dalma, ao me dar uma aula sobre a Ilha do Governador, foi super cortês. Ele não disse assim, você está por fora, você é um idiota. Não, ele disse o seguinte, eu discordo de você, a ilha tem isso. Você, ao discordar na área cultural, na área do futebol, na área da política, na área social, você pode ser cortês, qual é o problema? Então eu encerro a minha participação e o Gilberto vai ter aí ainda mais uns 3 minutos, né? Deixa eu ver, está em 55:28, tá? Eu encerro minha participação dizendo que o Cultura Alternativa admira integralmente as ações do Gilberto Dalma, que tem um nome absolutamente poético, tá? E é uma pessoa absolutamente poética. Nós admiramos infinitamente as ações do Gilberto Dalma. A palavra é sua, Gilberto, para suas considerações finais. É muito bom a gente se abrir, né, nessa fase que a gente está na vida, né? A gente já tem uma experiência em todas as áreas, amor, literatura, trabalho, profissão, relacionamento, de amizade e tal. Então a gente já vai ganhando experiência. Então é muito bom a gente poder estar passando aqui o que a gente viveu. Não quer dizer que vai ser igual, como ele falou, dos 30 anos, mas, cara, não tem como ficar para trás. Existem outros caminhos. Beleza? E o nome desse programa, você vai para trás, você entrou agora, é Luz e Sombra, porque começou por luz, caiu a luz, depois voltou a luz, caiu o negócio, é uma loucura total. Tchau, meu nome é Anand Rao, tá? E essa é a TV Cultura Alternativa e nós estamos juntos. Obrigado. Falando uma coisa em cima. Gente, se não tiver concluído a gravação, eu estou tentando concluir, mas aquela loucura toda, encerrar. Tá? Mas é isso, tá? Vamos encerrar aqui.